Em 1987, um pequeno grupo de montanhistas liderado por Victor Licol partiu para conquistar o Elbrus, a montanha mais alta da Europa. A equipe era jovem, mas experiente, tendo escalado montanhas durante vários anos. Então eles viam sua subida ao Elbrus como uma espécie de aquecimento no início da temporada de montanhismo. Picos mais perigosos aguardavam os excursionistas durante o próximo verão. Naquela primavera, a equipe de Licol desapareceu, e os detalhes de sua morte permaneceram envoltos em mistério por muitos anos, até o verão de 2018, quando outro grupo de montanhistas tomou a mesma rota para o Elbrus e fez uma descoberta chocante. O que os montanhistas modernos encontraram naquele dia de agosto no cume? Vamos explorar esta história juntos. A equipe de Victor Licol era composta por Ivan Karavael, Anatoly Ilyukin, Valentina Lapina e Helena Bazikina, aparentemente o membro mais frágil do grupo. Amigos e colegas a lembravam depois como bastante angelical devido ao seu bom caráter, natureza pacífica e estatura muito pequena, apenas 154 centímetros de altura. A equipe costumava chamar Lena de Coelhinha. Os outros montanhistas eram bastante corpulentos e pareciam irradiar confiança. No entanto, o que Lena não tinha em estatura, ela compensava com coragem. Tomemos um exemplo simples. Seus companheiros mais altos e fortes geralmente podiam cruzar facilmente as fendas no gelo, enquanto Lena, com sua enorme mochila nas costas, tinha que pular sobre elas, tentando não olhar para baixo no abismo que se abria. Porque se você olha para baixo, entra em pânico. Se entra em pânico, cai. E Helena nasceu em 1951 na aldeia de Novaya Ladoga, na região de Leningrado da Rússia. Logo depois, sua família se mudou para Moscou, onde Lena cresceu, estudou filologia na Universidade Estatal de Moscou e mais tarde trabalhou em um instituto de pesquisa. Lena nunca gostava de falar sobre seu trabalho, e compreensivelmente deve ser difícil ser uma simples funcionária em algum departamento abafado de instituto quando seu coração pertence às montanhas. E assim Lena sonhava em conquistar novas alturas. Devido à natureza perigosa de seu passatempo, Lena não tinha pressa em formar uma família. A mãe de Lena não aprovava as atividades de sua filha, dizia que eram muito perigosas e implorava para ela abandonar o montanhismo. Mas Lena não a escutava. Ela passava cada férias que tinha nas montanhas. Junto com amigos, Helena Bazikina caminhou pelas montanhas da Crimeia e do Cáucaso, e já havia subido o Elbrus antes. Ela não se interessava por títulos esportivos ou prêmios, simplesmente amava as montanhas, seu poder e sua majestade. Para o verão de 1987, Lena havia planejado subidas a montanhas na Ásia Central. Para se preparar para picos mais altos e desafiadores, ela decidiu escalar o Elbrus mais uma vez. E Helena Bazikina era muito amiga de Valentina Lapina. Juntas elas iam a sessões de treinamento no clube local de montanhismo e decidiram ir ao Elbrus juntas. Elas também conheciam bem os outros membros do grupo, então no final a equipe era bastante unida e podiam confiar uns nos outros. Compartilhavam as provações de suas caminhadas assim como o calor das fogueiras ao redor das quais cantavam e tocavam violão. E Helena era uma talentosa violonista e frequentemente se deliciava cantando para os outros. Os montanhistas do grupo de Victor Licol tinham entre 30 e 40 anos. Todos eram montanhistas experientes, e sua subida ao Elbrus, que estava planejada para abril, não deveria ser particularmente desafiadora para eles. Em 10 de abril, os montanhistas se reuniram em Mineralny Vod. Todas as estradas para as montanhas do Cáucaso passam por esta cidade do sul da Rússia porque tem um terminal ferroviário e um aeroporto internacional. Devo contar um pouco sobre o objetivo principal da rota do grupo de Licol, o próprio Elbrus. O Elbrus é um estratovulcão na Cordilheira Eurasiana do Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio. Ele se eleva 5.642 metros acima do nível do mar e, como já mencionei, é a montanha mais alta da Europa, desde que tracemos a fronteira entre Europa e Ásia através do Cáucaso. Em outras classificações, o pico mais alto da Europa seria o Mont Blanc. O Elbrus faz parte das 7 cúpulas, as montanhas mais altas de cada um dos 7 continentes. Foi conquistado pela primeira vez em 1829, e depois sua popularidade como destino de caminhada só cresceu. Se você é montanhista na Rússia, conquistar o Elbrus é necessário para receber o Prêmio Leopardo das Neves da Rússia, que é dado àqueles que escalaram as 10 montanhas mais altas do país. O Elbrus está situado na parte ocidental do Grande Cáucaso, na fronteira das repúblicas de Karachay-Cherkessia e Kabardino-Balcaria,
ambas tradicionalmente habitadas por povos caucasianos que seguem a fé muçulmana. O Cáucaso é uma região única onde diferentes culturas se unem, criando uma ponte entre o passado e o presente. Os povos do Cáucaso são conhecidos por sua hospitalidade, comida, música e tradição. O próprio Elbrus é um vulcão potencialmente ativo e frequentemente mostra atividade sísmica. Seu pico pode ser bastante perigoso. Cada temporada de escalada cobra a vida de aproximadamente 20 pessoas. Uma das razões para isso pode ser que alguns montanhistas abordam a subida muito levianamente, acreditando que suas rotas não são desafiadoras. Mas as montanhas não perdoam tal arrogância. Recentemente, fiz um vídeo sobre o incidente que ocorreu no Elbrus em setembro de 2021, quando a montanha aparentemente inofensiva tirou a vida de 5 pessoas. Mas voltemos à história de Viktor Likol e sua equipe. Os montanhistas queriam um desafio e decidiram subir o cume ocidental do Elbrus através da rota mais difícil e perigosa pelo passo de Balkhashi. E a subida foi bem sucedida. No final de abril, apesar das dificuldades relacionadas à aclimatação de alta altitude, a equipe conquistou o pico do Elbrus e começou sua descida. No caminho, o grupo de Likol encontrou outra equipe e disse a eles que planejavam passar a noite no planalto próximo ao passo. Seus colegas os alertaram que isso poderia não ser uma boa ideia, dado que o tempo naquele dia não estava particularmente bom. À noite, os habitantes do acampamento base no Elbrus ouviram um ruído horrível, como se um bloco de gelo tivesse se desprendido e se chocado a uma velocidade incrível. Apesar disso, o grupo de Likol decidiu não mudar seus planos. Foi a última vez que foram vistos vivos. Antes de partirem para o cume, Likol anunciou a data planejada de seu retorno. Quando os montanhistas não voltaram ao acampamento base naquela data e não entraram em contato, ficou claro que algo terrível havia acontecido. Uma operação de resgate em grande escala foi imediatamente organizada na área onde os montanhistas presumivelmente haviam acampado para passar a noite. Como disse Alexei Yaroshevsky, primeiro vice-presidente da Federação de Turismo Esportivo, os socorristas haviam vasculhado todos os lugares onde pensavam que a equipe poderia estar possivelmente, mas não encontraram nada. A busca continuou por vários meses. Os socorristas sabiam bem que naquele momento estavam procurando pelos corpos dos montanhistas. Não havia como eles ainda estarem vivos. Mas até mesmo os corpos pareciam ter desaparecido no ar. Após meses de busca infrutífera, a operação foi encerrada. Um ano depois, em 1988, amigos dos montanhistas perdidos chegaram de Moscou e vasculharam a área passo a passo. Durante sua busca no planalto ocidental do Elbrus, eles encontraram e deixaram no local os corpos de Ilyukin e Karavael. Um dos membros do grupo de Likol foi capturado em uma fotografia tirada por outra equipe de montanhistas, e foi presumido que a fotografia foi tirada apenas algumas horas antes da tragédia ocorrer, razão pela qual o grupo de busca foi ao local onde foi tirada. Mais uma vez, eles vasculharam todo o planalto à mão, passo a passo, mas não conseguiram encontrar outros vestígios dos escaladores perdidos. Os montanhistas desaparecidos do grupo de Likol permaneceriam assim por muito tempo. A esperança de que alguém algum dia descobrisse o que havia acontecido com eles parecia ter se desvanecido. Até o ano 2018, quando esta história trágica tomou uma virada inesperada. O agosto de 2018 foi especialmente quente no Elbrus. Devido ao aquecimento global, as geleiras ao redor da montanha estão derretendo ativamente. Foi neste momento que uma equipe de montanhistas de Vladimir estava escalando o Elbrus pela mesma rota que o grupo de Likol havia usado 31 anos antes. Sua caminhada começou da aldeia montanhosa de Kurzuk e passou pela geleira Ulushera. Como relatou o líder do grupo, Valery Melnikov, em 23 de agosto e no 8º dia de sua caminhada, a uma altitude de cerca de 4.000 metros, a equipe fez uma descoberta que dificilmente esqueceriam. Estávamos atravessando a encosta norte do Elbrus. Durante esta parte da rota, tivemos que escalar sobre fendas e geleiras, ocasionalmente pulando e rastejando sobre elas. De repente, na geleira Ulushera, vimos algum tipo de objeto azul. Quando nos aproximamos dela, a uma distância de cerca de 50 metros, percebemos que era um braço humano saindo da neve. Quando os montanhistas se aproximaram mais, não podiam acreditar no que viam. Uma pequena figura de uma mulher era visível no gelo. O corpo congelado estava quase inalterado, e a mulher parecia uma boneca de cera. Por mais trágica que fosse esta descoberta, os montanhistas entenderam que isso era algo que infelizmente pode acontecer nas montanhas.
A próxima descoberta surpreendente no gelo foi um passaporte e uma passagem de avião para Mineralny Vod do ano 1987. Os montanhistas haviam encontrado Coelhinha e Helena Basikina, o membro mais pequeno do grupo de Likol. Por 30 anos, o gelo do Elbrus havia mantido seu corpo intacto. Os escaladores imediatamente relataram a descoberta horrível ao Serviço de Emergência da República de Karacháyevo. O corpo de Helena poderia nunca ter sido encontrado se não fosse pelo calor anômalo daquele verão. Outra equipe de busca e resgate foi enviada ao local onde o corpo foi descoberto. Eles trabalharam por 3 dias para libertar o cadáver da montanhista do gelo e trazê-lo de volta para baixo. Retornar corpos mortos das montanhas é um processo difícil, porque se a pessoa pesava, digamos, 77 quilos quando estava viva, sua massa congelada pode chegar a até 300 quilos. Tal carga só pode ser trazida para baixo usando equipamento especial. Ao lado do passaporte das passagens, os montanhistas encontraram dinheiro e outros documentos que estavam guardados em um saco plástico e estavam bem preservados, intocados pelo tempo e pela água. Após a descoberta do corpo de Helena Basikina, as autoridades lançaram uma investigação criminal que foi acompanhada por especialistas forenses. A autópsia do corpo de Helena apoiou ainda mais a teoria de que o grupo de Likol morreu em um acidente causado por forças da natureza. O relatório da autópsia afirma que Helena tinha múltiplos ossos quebrados em membros e costelas, ferimentos que alguém tipicamente recebe ao ficar preso em uma avalanche, mas os especialistas não podiam ter 100% de certeza de que este fosse o caso. Além disso, a próxima pergunta lógica seria então, onde estão os corpos dos outros montanhistas? Esta pergunta também permanece sem resposta. E Helena morrer em uma avalanche é mais uma especulação do que um fato. Ferimentos similares podem resultar de cair em uma fenda ou deslizar incontrolavelmente sobre gelo. As cordas que conectavam a equipe poderiam ter se rompido com o impacto da queda, espalhando-os pelo planalto e separando-os uns dos outros para sempre. É possível, no entanto, que mesmo após uma queda descontrolada ou avalanche, a equipe ainda estivesse viva. Mas, tendo recebido muitos ferimentos terríveis, cobertos de neve e gelo, eles simplesmente não eram capazes de retornar à superfície, e lentamente congelaram até a morte sem a menor esperança de serem encontrados e devolvidos ao acampamento. O problema era que naquele dia não havia outras equipes na área que pudessem ter teoricamente testemunhado a avalanche e vindo ao resgate, tendo ouvido os gritos do grupo de Likol. Eles estavam completamente sozinhos. A hipotermia causa uma morte horrível. O corpo de alguém começa a se desligar gradualmente, o coração e o sistema nervoso param de funcionar adequadamente, levando a alucinações. A pessoa começa a tremer, perde a capacidade de falar, sua respiração se torna superficial e seu pulso enfraquece. No final, geralmente é o coração ou o sistema respiratório que falha primeiro. Às vezes, o seguinte pode acontecer: antes de uma pessoa morrer, ela começa a sentir muito calor e tira as roupas, acelerando a morte por hipotermia. Se o grupo foi pego em uma avalanche, podemos ter bastante certeza de que eles não tiveram chance. Avalanches se movem a velocidades surpreendentes, varrendo tudo em seu caminho. Essas pessoas que têm o azar de estar em seu caminho geralmente morrem de múltiplas fraturas ósseas e do choque associado à dor. Com a ajuda da Federação de Turismo Esportivo, os parentes de Helena Basikina foram encontrados, seus primos e tio. Eles trouxeram o corpo de Helena de volta para Moscou para finalmente enterrá-la. Eles foram oferecidos um lote no cemitério de montanhistas na República de Karacháyevo, mas os parentes recusaram a oferta. E Helena Basikina está enterrada com seus pais no cemitério Chovanskoye perto de Moscou. Mas este não foi o fim da história do grupo de Likol. Em 3 de agosto de 2020, Konstantin Sergin, um instrutor de montanhismo da Universidade Estatal de Moscou, encontrou na geleira Karachá uma mochila Yermak, uma antiga marca soviética de mochilas de montanhista. Isso nos leva de volta à teoria da avalanche. Montanhistas são instruídos que em caso de uma avalanche eles devem imediatamente tirar suas mochilas. Talvez foi assim que a Yermak abandonada acabou na geleira, separada de seu dono. Era impossível libertar completamente a mochila do gelo, mas nela foi encontrada uma câmera feita pela fábrica Lomo com sede em Leningrado. Tendo sabido que o corpo de Helena Basikina foi encontrado no Elbrus alguns anos atrás, Sergin conjecturou que a câmera poderia ter pertencido a alguém do grupo de Likol. De fato, a filha de Anatoly Ilyukin lembrou que seu pai possuía uma câmera daquela marca. Cientistas forenses estão atualmente trabalhando com a câmera. Talvez se conseguirem extrair fotos dela,
possamos descobrir algo novo sobre o destino dos montanhistas. Oficiais da Federação Russa de Turismo Esportivo dizem que em anos recentes as montanhas têm devolvido os corpos de escaladores um após o outro. As geleiras estão derretendo, e assim os mortos ressurgem. Houve centenas de mortes no Elbrus, e dezenas de suas vítimas ainda estão escondidas em suas fendas traiçoeiras e gelo implacável.